Imagine ouvir a voz de Deus e ela te pedir o que você mais ama. Abraão esperou por anos por seu filho e quando finalmente o teve, Deus o chama para entregá-lo de volta. Que tipo de fé é essa? Como um pai pode caminhar com o próprio filho rumo ao altar do sacrifício em silêncio? Neste episódio de Linhas da Fé, você vai conhecer a história que revela o coração de um pai e o plano de um Deus. Vamos juntos refletir sobre confiança, obediência e redenção em uma das passagens mais profundas de toda a Bíblia. Se essa história toca o seu coração, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a jornada de Abraão e Isaac começa agora. Aqui começa uma história tecida no próprio tecido da fé, uma narrativa que ecoa através do século, desafiando nossa própria compreensão do que significa confiar verdadeiramente no Criador dos céus e da terra. Falaremos de Abraão, aquele a quem Deus chamou de seu amigo, o patriarca, cuja fé se tornou o fundamento para incontáveis gerações. Conhecemos bem sua história, a promessa de uma descendência numerosa, de uma nação que viria dele. Anos se passaram, décadas, talvez, e a promessa parecia distante, quase impossível de se realizar naturalmente. Abraão e Sara, já avançados em idade, viram a esperança humana diminuir a cada sol que se punha no horizonte do deserto. Mas a fé de Abraão, embora testada pelo tempo, não falhou completamente. Ele creu, ele esperou contra toda a esperança humana. E então, o milagre, a prova palpável da fidelidade divina. Em sua velhice, Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaac, o filho da promessa, o riso que encheu a tenda e o coração daquele velho casal. A promessa de Deus se manifestava ali, o menino riel, com carne e osso, o futuro da grande descendência, prometido, parecia o ápice, a coroação de uma vida de espera e confiança, o elo vital para o cumprimento de todas as promessas futuras. A alegria de Abraão e Sara devia ser imensurável, a certeza de que Deus cumpre o que promete. Mas o caminho da fé nem sempre é pavimentado com alegrias contínuas. Às vezes, a provação mais severa surge nos momentos que parecem de maior segurança. E foi assim para Abraão. Passado algum tempo dessa felicidade, o Eterno chamou. Novamente Abraão, ressoou a voz divina e a resposta do servo fiel: eis-me aqui. Então veio o comando, um pedido que quebrava a lógica humana, que parecia contradizer a própria promessa que acabara de se cumprir. Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Imagine o impacto dessas palavras no coração de um pai que esperou por esse filho por tanto tempo, um pai que o amava profundamente, um filho que era a garantia física de que a aliança de Deus com ele e sua descendência continuaria. Como poderia Deus pedir o sacrifício daquele que era o veículo da sua própria promessa futura? Esta não era uma simples ordem, era um abismo de fé, uma prova inimaginável, que colocava em xeque os limites da obediência e da confiança de Abraão no caráter e nos propósitos insondáveis de Deus. Ele seria testado no ponto mais sensível, naquele que ele mais prezava, o filho de sua velhice, o herdeiro da promessa, Abraão. A voz do Eterno ressoou, rompendo o silêncio do dia talvez. Deus chamou aquele a quem havia escolhido para ser o pai de muitas nações, o amigo do Altíssimo. E Abraão, com a alma atenta, respondeu prontamente: eis-me aqui, pronto para ouvir a palavra que viria do céu. Mas a palavra que veio, essa palavra não era de bênção fácil, nem de promessa distante. Era uma ordem que feria a alma e desafiava toda a lógica humana. Deus disse com clareza inabalável: tome seu filho, seu único filho, Sem Isaac, aquele que você ama com a força de seu ser, a alegria de sua velhice, o milagre tão esperado por décadas, aquele em quem repousava a semente da promessa divina, de uma descendência incontável como as estrelas e a areia do mar. Tome Isaac e vá para a região de Moriá, um monte que eu lhe mostrarei. E ali você o sacrificará, como um holocausto, um sacrifício queimado no altar. Para mim, sacrificar Isaac, o filho do riso, o herdeiro da aliança, o portador da promessa futura. Como poderia a promessa de Deus se cumprir se o próprio Isaac fosse consumido pelo fogo? Que dilema avassalador assaltou o coração de Abraão naquele instante. Como conciliar a fidelidade a Deus com o amor incondicional por seu filho amado? E mais, como entender que Deus, o fiel cumpridor de suas promessas, pedisse o fim daquele, através de quem a maior promessa seria realizada? A mente humana vacila diante de tal pedido, um teste supremo que colocava
fé contra a parede da razão e do afeto mais profundo. Uma provação que exigia a entrega total, a submissão irrestrita a um propósito divino, que no momento parecia destruir a base de tudo o que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. Era a fé de Abraão levada ao limite mais extremo. Abraão, a voz divina trouxe um pedido que partia o coração: sacrificar o filho da promessa. Mas a fé de Abraão era firme. Ao raiar do dia seguinte, sem demora ou questionamento, El-Sei levantou para cumprir a ordem terrível e sagrada. O coração pesado pela dor iminente, mas a alma resoluta pela confiança em Deus, preparou-se para a viagem mais desafiadora de sua longa vida. Ele selou o jumento, o meio de transporte para a jornada. Eit Moria levou consigo 2 de seus servos, testemunhas silenciosas de sua partida, e com eles, Isaque, o filho único, o sorriso que carregava o futuro de toda uma nação. Isaque foi junto, inocente do propósito final. A lenha para o holocausto foi cortada e preparada, cada pedaço destinado a arder em um altar de sacrifício. E fé, madeira que seria carregada montanha acima. E assim partiram, deixando para trás a segurança do lar, seguindo o mandamento divino para um lugar que Deus lhe mostraria. Uma jornada de 3 dias teve início. Dias marcados por uma mistura avassaladora de fé profunda, dor latente e uma incerteza que só a fé podia superar. Cada passo nessa caminhada era um ato de obediência, uma reafirmação silenciosa de que Deus era digno de tudo, até mesmo do filho mais amado. Abraão caminhava, confiando que aquele que deu Isaque podia fazer o impossível acontecer. Ao longo dessa longa trilha, sob o sol inclemente ou a fresca da noite, pai e filho caminhavam juntos. Isaque, talvez tagarelando ou caminhando em silêncio ao lado de seu pai. Abraão, contemplando o peso da ordem, mas agarrado à promessa de Deus. A cada légua percorrida, a distância entre Abraão e seu teste final diminuía. E no terceiro dia, finalmente, após a árdua jornada, Abraão ergueu os olhos e avistou ao longe a montanha indicada por Deus. O destino se revelava no horizonte. O palco onde a fé seria provada no fogo. A jornada física chegava ao fim, mas a prova espiritual estava apenas começando. No terceiro dia daquela árdua jornada, Abraão e seus 2 servos avistaram ao longe o lugar que Deus havia indicado. A montanha de Moriá erguia-se imponente no horizonte, o destino final da obediência de Abraão. Ali, a prova máxima de sua fé seria realizada. Abraão parou seus servos e o jumento, com voz firme e solene, instruiu-os: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, Isaque, iremos adiante para adorar a Deus. Depois de adorarmos, voltaremos a vocês. Sua fé profunda, crendo no poder de Deus para cumprir suas promessas mesmo na morte, ressoava em suas palavras. Com os servos e o jumento deixados para trás, Abraão e Isaque seguiram sozinhos. Abraão pegou a lenha para o holocausto que havia cortado e a colocou sobre os ombros de Isaque, o filho da promessa, carregando o fardo de seu próprio sacrifício iminente. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca afiada, instrumentos do ato terrível. Pai e filho caminharam juntos na subida da montanha. Um silêncio pesado pairava, quebrado apenas pelo som de seus passos na terra. Isaque, em sua inocência, olhou para seu pai e perguntou com a pureza de uma criança que não compreendia a profundidade da situação: meu pai chamou? Sim, meu filho, respondeu Abraão. O menino prosseguiu, sua pergunta revelando a estranheza daquela ascensão, solitária com os preparativos incompletos. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele via o fogo, a madeira, tudo pronto para a oferta, exceto o animal a ser sacrificado. Onde estaria o cordeiro que seria oferecido a Deus no topo daquela montanha? Diante daquela pergunta que tocaria qualquer coração paterno, Abraão permaneceu inabalável. Sua fé, testada e provada ao longo de décadas, não fraquejou. Com absoluta confiança na soberania e na providência divina, Abraão respondeu a Isaque com palavras que ressoariam pela eternidade: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uma declaração de fé pura e poderosa. Abraão confiava plenamente que aquele que havia exigido o sacrifício de seu único filho também seria o Deus que providenciaria a oferta. Com essa certeza em seus corações, pai e filho continuaram a subir rumo ao altar, a prova de Abraão, se aproximando de seu ápice, confiando que o Senhor proveria. E assim, a caminhada chegou ao fim. Chegaram ao lugar que Deus, o Altíssimo, lhes havia indicado. O local da prova suprema estava diante dos olhos de Abraão. A montanha de Moriá erguia-se, mística e silenciosa, testemunha do impensável. Com passos firmes, Abraão começou a obra terrível. Suas mãos que haviam erguido tendas e construído altares antes, agora se moviam para edificar o palco do sacrifício mais doloroso. Pedra sobre pedra, o altar foi construído. Não um altar para um cordeiro, mas para a própria promessa. Sobre as pedras frias
Elias, a lenha foi cuidadosamente arrumada. A lenha que Isaque mesmo havia carregado, sem saber de seu próprio destino. Cada pedaço de madeira colocado ali era um golpe no coração do pai. Uma peça a mais no quebra-cabeça da obediência incondicional. Então, veio o momento mais dilacerante. O ato que desafiava toda a lógica humana, toda a natureza paternal. Abraão tomou Isaque, seu filho único, o filho da sua velhice, o filho da promessa, e o amarrou. Sim, amarrou as mãos e os pés daquele a quem amava mais que a si mesmo. Um ato de fé que gritava mais alto que a dor. Amarrou Isaque, não porque o filho resistisse, mas porque o ritual exigia a preparação completa para o holocausto. E com o coração em prantos, mas a vontade firme na fidelidade a Deus, ele o colocou sobre o altar. Sobre a lenha fria, Isaque jazia, o sacrifício vivo. A cena era de partir a alma, de gelar o sangue. O pai pronto a oferecer o filho, por um mandamento divino. Que profundidade de fé poderia levar um homem a tal ponto? Com a mente fixada no comando do Senhor e o coração dilacerado pela missão, Abraão estendeu a mão. Sua mão tremeu. Bíblia não diz, mas podemos imaginar o tormento interior. Estendeu a mão e pegou a faca afiada, destinada a cumprir o ato final. O instrumento da prova, agora em sua mão. Abraão estava pronto para levar a cabo o que Deus lhe pedira. Pronto para entregar seu tudo, seu único filho, em obediência suprema. Sua rendição à vontade de Deus era total, completa. Ali, naquele altar no Monte Moriá, a fé de Abraão atingiu seu ápice, demonstrando ao universo inteiro o que significa temer a Deus acima de todas as coisas. Até mesmo acima da própria vida e da vida de seu amado filho. O fio da faca brilhava sob o sol, pronto para cair, pronto para o sacrifício final. A faca brilhou sob o sol do Monte Moriá. No ápice de um sacrifício impensável, Abraão ergueu a mão, pronto a consumar o ato que rasgaria sua alma mais validere. Sua fé de forma suprema. Seu coração, um turbilhão de dor e obediência, batia forte contra as costelas, enquanto seus olhos fitavam o filho, amarrado sobre o altar. Era o filho da promessa, o milagre de sua velhice, o futuro de sua descendência. E agora, o objeto de sua mais dura prova. O silêncio da montanha era quebrado apenas pelo vento e pelo som da respiração pesada do patriarca. Nesse instante de fé absoluta e agonia humana, uma voz irrompeu dos céus, cortando o ar com a autoridade divina. Abraão, Abraão, Produ, o anjo do Senhor. Um chamado que ecoou, não apenas pelos montes, mas pela eternidade. A mão de Abraão, suspensa no ar com a faca, congelou. Seus olhos, antes fixos no filho, agora se voltaram para o alto, buscando a origem daquela voz que detinha o curso de sua ação. Eis-me aqui, respondeu o servo fiel, com a prontidão que marcou toda a sua caminhada com Deus. A ordem veio clara e redentora, aliviando o peso insuportável daquele momento. Não toque no rapaz! Declarou a voz celestial. Não lhe faça nada. Era o fim da prova, a interrupção divina que provou o coração do homem. O anjo continuou, revelando o propósito por trás daquele teste extremo. Agora sei que você teme a Deus, proclamou a voz do céu, porque não me negou seu filho, o seu único filho. A obediência de Abraão, levada ao limite máximo, foi a prova irrefutável de sua reverência e amor a Deus, maior até mesmo que seu amor paternal. Com o coração transbordando de alívio e gratidão, Abraão ergueu os olhos para os lados, buscando a manifestação da provisão divina. E ali, preso pelos chifres em meio aos arbustos espinhosos, estava ele, robusto, o substituto divinamente enviado para o sacrifício. Deus, que havia pedido o filho, agora provia o cordeiro. Cumprindo a palavra profética que Abraão havia declarado a Isaque no caminho, era a demonstração visível e tangível da fidelidade e do poder de Deus. Abraão prontamente soltou Isaque, seu coração livre do fardo, e foi pegar o carneiro. Ele o trouxe para o altar, o mesmo altar onde Isaque havia sido amarrado, e ofereceu o animal como holocausto no lugar de seu filho. Um sacrifício de louvor e gratidão pela intervenção misericordiosa. Naquele lugar, marcado para sempre pela prova e pela provisão, Abraão deu um nome que ressoaria através das gerações. Ele chamou aquele monte de O Senhor Proverá. Era um memorial vivo da verdade eterna, que no monte do Senhor, a provisão de Deus sempre se manifesta. O lugar que testemunhou o quase sacrifício de um filho, tornou-se o testemunho da fidelidade de um Pai Celestial, e da provisão perfeita que ele oferece àqueles que o temem e lhe obedecem sem reserva. O altar, antes símbolo de dor e entrega, agora era um monumento à graça e à providência divina. O anjo do Senhor bradou novamente do alto dos céus. Sua
Uma voz ressoou com a autoridade do próprio Criador. E ele jurou por si mesmo, declarou-se, que por ter Abraão feito o que fez, por não ter negado seu filho, seu único filho, certamente Deus o abençoaria grandemente. Que promessa incrível foi proferida naquele instante sagrado. A palavra de Deus continuou a se desdobrar com poder. Deus faria seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas incontáveis no firmamento noturno, e como os grãos inumeráveis de areia nas praias do mar. Imagine essa multidão, uma posteridade que desafiava a contagem humana. E mais, essa descendência conquistaria as cidades dos que lhes fossem inimigos. Uma promessa de vitória e domínio sobre as adversidades e oposições que pudessem surgir. Mas a promessa não se limitou apenas a Israel, a nação que viria de Abraão. A bênção divina se estendeu para muito além das fronteiras de um povo específico. Por meio da descendência de Abraão, sim, por causa de sua obediência inabalável naquele monte, todas as nações da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra encontrariam favor divino, paz e salvação através da linhagem deste homem fiel. Que alcance maravilhoso tenha a obediência a Deus. Com um coração transbordando de gratidão e a fé mais do que confirmada, Abraão e Isaque desceram do monte. Eles retornaram para seus servos que pacientemente aguardavam e juntos empreenderam a jornada de volta para Berseba. Eles voltaram para onde viviam, mas não eram os mesmos. Abraão estava marcado para sempre por aquela prova suprema. Sua fé havia sido forjada no fogo da obediência radical. Isaque, poupado pela providência divina, compreendeu de forma profunda a seriedade da adoração e a fidelidade de seu pai e de seu Deus. Esta experiência em Moriá não foi apenas um teste da fé de Abraão, foi também uma profecia viva, um vislumbre do que viria, pois o sacrifício que não aconteceu naquele altar, o filho único poupado, prefigurava um sacrifício muito maior e mais completo que aconteceria no tempo certo. Prefigurava o sacrifício do Cordeiro de Deus, o próprio Jesus Cristo, o Filho único do Pai Celestial, que seria provido por Deus para a salvação de toda a humanidade. Assim como Deus proveu um carneiro para Abraão, ele proveria seu próprio filho como sacrifício pelos pecados do mundo. A lição para nós hoje ressoa através dos séculos. A obediência a Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando não entendemos seus planos, é o caminho para experimentar suas mais ricas bênçãos e ver o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Que possamos aprender com Abraão a confiar plenamente em Deus, sabendo que ele sempre provê e que seu amor se manifestou supremamente no sacrifício de seu filho, o Cordeiro provido para todos nós.